Na verdade é uma cordeira, né? E a Bíblia diz que ele amou Raquel. Foi o que ele foi procurar, foi uma esposa. Mas eu não quero falar de Raquel hoje. Hoje eu quero falar sobre esta outra mulher, que na nossa Bíblia tem um nome de Lia. Então eu gostaria que você desse sua atenção, que eu creio que Deus vai nos ajudar. Primeiro, o nome dela não é Lia. O nome dela é Leia. Por que a Bíblia colocou Lia, João Ferreira de Almeida, eu não faço a mínima ideia. Todas as outras Bíblias e traduções que você pegar, o nome dela está Leia, porque Lia não é uma palavra hebraica. Leia é. E Leia significa alguém que está em exaustão. Alguém que está muito cansado. Alguém que está esgotado. Alguém que está sem forças. Leia, por alguma razão, o nome dela foi dado Leia. Ela traz em si alguém que está sobrecarregada. Alguém que está cansada, exausta, esgotada. E o versículo mais marcante na apresentação dessa mulher, de Leia, é o versículo que fala acerca dos seus olhos. Então, por favor, eu não sei, os irmãos que estão com a NVI, digam para mim que palavra aparece, porque cada Bíblia vai trazer uma versão. Aqui no versículo de número 17, Lia tinha olhos tenros. Algumas Bíblias dizem que ela tinha olhos meigos. Meigos. Alguém tem alguma outra que está diferente? Enfermos. Alguém mais? Alguma diferente? Fraco. Lá, acho que é a NVI em inglês, está soft eyes. Ele tinha, é fraco. Ela tinha olhos cansados, fracos, tenros. O meigo não cabe muito bem, mas olhos que quase entreabertos. A tradição rabínica diz que Leia tinha os olhos assim por suas muitas noites de choro. E eu até acredito que isso é verdade. Por suas muitas noites de lágrimas, seus olhos ficaram fracos, seus olhos ficaram tenros, seus olhos ficaram enfermos. E aqui nós temos que parar um pouco, irmãos, porque o irmão Branham nos ensinou que os olhos de uma igreja são seus profetas. Pega o corpo de Cristo, que é a igreja, pés, joelhos, quadril, estômago, vai subindo, ombros, peitoral, garganta, chega a boca aos pentecostais, mas quando chega nos olhos, você sabe que os olhos são uma era profética, e esta igreja tinha alguma coisa nos seus olhos, que a Bíblia citou, que a diferença entre ela e Raquel, era que Leia tinha os olhos tenros,
Léia tinha os olhos caídos, os olhos fracos, mas que Raquel, ela era, acho que até a NVI coloca a palavra atraente. Ela era bonita, ela era formosa, ela era atraente. Ou seja, quando a Bíblia vai separar Léia de Raquel, ela vai citar Raquel como um todo. Raquel era bonita como um todo, Raquel era atraente como um todo. Mas Léia só tem uma característica: seus olhos. Então, existe também uma tradição, porque a Bíblia não nos disse isso, mas de que Léia, por causa de seus olhos, fosse feia. Porque o contraste, então, por favor, olhe na sua Bíblia, no versículo 16. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Léia, então você vai ler Lia, mas troca-se por Léia, e o nome da menor, Raquel. E Léia tinha olhos tenros, agora veja só, vírgula, mas, quer dizer, em comparação a Léia, Léia tem os olhos fracos, os olhos meio caídos, os olhos enfermos, mas Raquel, e aqui na versão ACF, diz, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista, ela era bonita, ela era atraente, ela tinha uma beleza como um todo, que não dava para se comparar com Léia. Essa é a primeira vez que o nome de Léia vai aparecer na Bíblia. Aqui fica muito claro para nós que Léia é uma igreja que, como eu estou dizendo, tem alguma coisa acerca dos seus olhos, tem alguma coisa acerca da maneira como ela vê as coisas. Como você já conhece essa história, você sabe que quando Labão vai enganar Jacó, porque Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel. A Bíblia diz que esses 7 anos vão passar voando, porque ele amava Raquel de um tanto, que os 7 anos parecia dias. Quem já ficou apaixonado na vida alguma vez sabe o que é isso. Então, ele trabalhava, mas aquilo passava como dias. E na sua noite de núpcia, ele, inclusive, a Bíblia tem um texto muito forte, porque Jacó chega a Labão e fala assim: eu já tenho trabalhado 7 anos por você, agora me dê a minha mulher para que eu entre a ela. Quer dizer, Jacó está dizendo para o pai da moça: eu já trabalhei 7 anos, me dê sua filha para que eu tenha sexo com ela, para que eu tenha relações com ela. É isso que ele está falando. E Labão fala: calma, rapaz. Aí Labão prepara uma festa, convida todos os povos. Provavelmente Jacó estava bêbado, que era comum. Bom, nós temos São João capítulo 2, no casamento de Caná, que era a tradição dos judeus, tinha muito vinho. Então, provavelmente ele bebeu, e naquela noite não tinha poste, não tinha LED, não tinha escuro na tenda, e a mulher de véu na cabeça. E a Bíblia diz que Labão pega Léia, junto com uma serva que ele dá a ela, que é Zilpa. E Léia entra dentro da tenda, e Jacó a toma, e a possui, e entra ela. E a Bíblia diz que no outro dia de manhã, pode ler na Bíblia, está escrito assim: e lá estava Léia. E é como se Jacó desse um mortal da cama e saísse correndo, e fosse questionar Labão: por que você me enganou? E Labão disse: bom, aqui é a tradição que nós não podemos casar a mais nova antes que a mais velha case. Para um pouquinho aqui. Isso demonstra que Labão tinha uma intenção muito clara: se desfazer de Léia. Porque por Léia ser assim, ela não tinha conseguido nenhum casamento, e ela era mais velha. A maneira como Labão encontrou de que Léia fizesse parte da herança de alguma outra pessoa, e que pudesse ter uma família,
era que ela entrasse num casamento por meio do engano. Então fica muito claro para mim que Leia é uma moça rejeitada por seu pai, ou tratada pelo seu pai como um objeto, como um negócio, de que a maneira como Leia vai me dar lucro é entrar nesse casamento por essa via, porque se alguém tiver que escolhê-la, ninguém vai escolher. Porque ela é feia, ou porque ela tem os olhos tenros, como a Bíblia diz, ou porque ela... Você vê que a Bíblia não diz que Leia estava no campo cuidando das ovelhas. Diz que Raquel estava. Leia não estava lá. Leia não estava com Raquel. Para mim, Leia não só tem uma rejeição acerca do seu pai, como Leia é rejeitada pela sua irmã, e essa eu tenho escritura que já vai aparecer daqui a pouquinho, que Raquel e Leia não se davam. E a maneira como Labão, que seu nome significa puro, branco, claro, mas ele era na verdade Labão era um Jacó melhorado. Quem faz isso cobre o rosto da filha e via ela. Depois que ele consumou o casamento, porque teve a relação sexual, no outro dia de manhã, quando o sol veio, bateu na face de Leia, deitada do lado dele. Você imagina o desespero. Então, Leia rejeitada por sua irmã, Leia rejeitada por seu pai, e no primeiro dia de casado, Leia é rejeitada por seu marido. Porque a Bíblia diz que quando Jacó a vê, Jacó, e vai atrás de Labão, e Labão fala, não, eu achei que você estava sabendo. Porque Labão não disse que daria Raquel, é verdade, pode ler o texto. Labão disse, é melhor dar a você do que a uma outra, mas ele não falou que era Raquel. Eu falei, não, pensei que você sabia, aqui nessa cidade, nós não casamos a mais nova antes da mais velha. Então, você conhece que Jacó, ele vai batalhar mais 7 anos por Raquel, e depois de uma semana de casado, ele já vai ter Raquel, e vai trabalhar os 7 anos casado com Raquel. E que a Bíblia vai nos dizer que todo momento em que Leia, tudo bem, irmãos? Todo momento que Leia tinha contato com Jacó, ela era desprezada. Ela era desprezada porque Jacó não a amava. Ela era desprezada porque alguma coisa acerca dos seus olhos. Ela não foi desprezada por Jacó, ela foi desprezada por seu pai, talvez por sua mãe, porque não faz sentido o nome Leia. Quem dá um nome para uma criança de cansado, de fadigado, de esgotado, de exausto? É o nome que essa menina tem. Então, rejeitado por seu pai, rejeitado por sua irmã, e agora quando a fase da vida vem, que tudo pode mudar, que é um casamento, na primeira noite de casamento, Leia é desprezada por seu marido, e ela vai ser desprezada por seu marido contínuas oportunidades a partir dali. Ou seja, ela vai estar dentro de casa, mas ela vai ver Jacó sair trabalhar pela manhã com tudo que tem e chegar tarde em casa por causa de Raquel. Ela vai estar fazendo a janta para ele, mas quando ele olha pela janela e vê Raquel, o coração dele bate. Ele pega o prato de comida e vai comer lá do lado de Raquel. Ou seja, Leia não tem pai, Leia não tem irmã, Leia não tem marido. E por isso a Bíblia diz que Deus viu a Leia. Deus viu que Leia era desprezada. Você sabe que nós podíamos fazer um bom culto motivacional agora. Certo? Porque Deus é assim, irmãos. Ele é o Deus dos órfãos porque eles são desprezados. Ele é o Deus das viúvas porque é desprezado. E aonde tiver um desprezado, humilhado, esse Deus vai estar lá. Deus viu Leia. Toda vez que Jacó rejeitava Leia, Deus estava vendo.
Você olha nos olhos tenros de Leia, me ouça bem, você olha nos olhos caídos de Leia, você olha nos olhos feios de Leia, você consegue ver o Messias nela? Pois é, mas o Messias vem dela, porque ela é mãe de Judá. Você consegue ver Moisés na face dela? Pois é, Moisés vem dela, porque ela é mãe de Levi. Todo rei que Israel teve, a mãe foi Leia. Todo sacerdote de Israel tinha uma mãe, e a mãe era Leia. Mas você não vê isso naqueles olhos. Jesus Cristo é filho de Leia, ele vem da tribo de Judá. Se você buscar a genealogia, você vai ver que é o tataravô, tetravó de Jesus Cristo, é essa mulher que ninguém quer, que o pai não quer, que a irmã não quer, que o marido não quer, mas Deus quis. Por isso que às vezes nós, a noiva, nós somos uma Leia entre me entenda o meu tipo. O mundo olha para nós e acha que nós estamos enxergando errado as Escrituras. Só porque os nossos olhos estão marcados de jejum, de oração, do desprezo das pessoas. Você não tem ideia como eu me apaixonei por essa mulher quando eu estava estudando isso aqui, irmãos. Tanto é que o nome dela vai ser citada lá no livro de Ruth, como a mãe de Israel. A mulher desprezada, metade das tribos é dela. Pega o mapa de Israel, 12 tribos, 6 é dela. 2 é de sua serva Zilpa, Gade e Azer. Mas você não vê isso quando você vê aquela face feia. Você não vê isso quando você vê aqueles olhos caídos. Você não vê isso. Aí você olha para o rosto do eleito, talvez você não vê beleza naquela maneira, mas você não está vendo o que está atrás daquele ventre. A graça, Jacó não amava ela, mas a graça vai ser obrigada, lá em Gênesis no capítulo 49, a profetizar acerca de Leia. E Leia, quando Jesus Cristo nasce, Jesus Cristo sabe o que Leia passou. Desprezado por seus irmãos, enviado para os seus, mas os seus não queriam. Olhava-se para ele e não via beleza alguma. Você não via o Rei dos Reis quando você olhava aquele homem. Você não via o Senhor dos Senhores quando você olhava aquele homem. Você não via ele sentado num trono, mas é isso que vai acontecer. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e todo joelho se dobrará diante dele. Mas você não vê isso quando você olha para ele. Glória a Deus! Glória a Deus! Você vê olhos cansados. Pessoas que já vêm desprezadas de muito tempo. Quando encontram a graça não quer. Se você pudesse olhar além dos olhos cansados do seu irmão, da sua irmã, além da igreja cansada, esgotada, você ia ver o que o ventre dela ia manifestar. Pega o livro de Crônicas, todos os reis de Israel veio daquela mulher de olhos, não de Raquel não, veio da mulher de olhos cansados. Todo sacerdote veio da mulher de olhos cansados, de face feia, que a graça não queria. Mas desculpe a minha expressão, a graça vai ter que engolir Leia.
Então, a Bíblia vai nos dizer que Deus viu que Léia era desprezada. Jacó não aguentava olhar no olho dela. Jacó não conseguia conviver com ela. Se ela estava na sala, Jacó estava no quarto. Quando ela vinha agradar seu marido ia para o quintal. Sabe que nós deveríamos ser assim? Se Deus olhasse para nós, a nossa feiura, a feiura da nossa alma, não importa se você quer agradar a Deus, Deus fugiria de nós. Você está entendendo? Você olhasse o quanto a sua alma é feia, e o seu histórico é feio, e o meu histórico é feio, era para a graça fugir de nós. É que Léia tem uma coisa que é a predestinação. E o eleito tem isso, a predestinação. Você não consegue explicar como um homem bonito, lindo, que nem o fariseu que nunca pecou, vai para o inferno. E uma feia que nem a samaritana, a graça está lá. Entendeu? Quem tem a vida mais bonita e a vida mais feia, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. É como uma vez Spurgeon disse, é comparar verme com anjo. Não dá para fazer essa comparação. Mas a graça de Deus, ela está destinada para o predestinado. Quando aquela pedra desce em Zacarias, dizendo graça, graça a ela, o irmão Branham disse, aquela graça é a graça destinada. É como se Deus escrevesse uma carta, colocasse a graça dentro, selasse, lá tem seu nome. A graça pode não querer, mas quando ela é encaminhada, ela é destinada, ela vem diretamente para o eleito. A graça é para os que não merecem, meu Deus. Raquel merece, ela é linda, ela é atraente, ela é bonita. Léia não. Então, por mais que Léia tente agradar, você não tem essa sensação às vezes não? Por mais que você tente agradar a Deus, Deus está sempre zangado. Por mais que você tente, Deus está sempre chateado com você. Deus está sempre, tudo que Léia vai tentar lavar os pés da graça, a graça não quer. Léia faz a janta para a graça rejeita. Léia tenta se vestir melhor, a graça não quer. Mas Deus está vendo. Isso é o que eu mais amo. O mesmo Deus que disse para Agar, que estava vendo ela, o mesmo Deus está vendo Léia. Cada rejeição, cada desprezo, cada as costas voltadas a ela, desde seu pai, desde sua irmã, desde seu marido, Deus tem tudo registrado. E coisa boa é essa, irmãos, quando você não sabe o que é Deus desprezar. Porque uma coisa é quando os homens nos desprezam, mas quando você sabe que Deus não te despreza. Porque uma coisa é ser aceitados por todos e rejeitados por Deus, mas esse não é o caso de Léia. Pelo contrário, quem Deus estava rejeitando era Raquel. Deus fecha a madre de Raquel, mas por ouvir Léia, Deus abre a madre dela. Quando Deus abre a madre de Léia, Deus faz com que a graça tenha relações com Léia. Nós éramos zambujeiros, irmãos, de natureza contrária a Deus. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 11 diz, vocês não abusem não. Vocês só estão na oliveira verdadeira enxertados. Mas tome cuidado, não abuse. Porque nós éramos de natureza contrária. Deus mandava sentar, nós estávamos de pé. Deus mandava deitar, nós estávamos pulando. Tudo que Deus mandava, nós era o contrário. Mas Deus pega e enxerta, muda e coloca a natureza lá dentro. E por isso você pode dar amém à palavra. E por isso você ama a Deus. E por isso você ama a vida cristã.
Deus sabe. Deus sabe a minha natureza, Deus sabe a sua. Se não tivesse uma coisa forçando, o zambujeiro e a oliveira não se batem, é óleo e água. Deus teve que ir lá, porque Deus é um químico, Deus vai lá e modificou alguma coisinha na alma. Para que algumas moléculas se encaixassem e desse liga. Aí você pergunta, o que um zambujeiro desse está se alimentando da oliveira? O que um homem como Joesley está se alimentando da Bíblia? É que tem alguma coisa lá no profundo que Deus modificou para que as vitaminas daqui pudessem passar para cá. Leia não se encaixa. Se tem uma coisa que Leia entende, é ser desprezada. Se tem uma coisa que Leia entende, é rejeição. E agora que ela consegue ter acesso à graça, a graça não a ama. Então, a Bíblia diz, aqui no versículo de número 31, vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Deus olha para Leia, a cansada, a esgotada, e agora a triste, a com os olhos marcados de lágrimas, aquela que não sabe o que é ser acolhida, aquela que não sabe o que é descanso, ela está sempre esgotada, sempre exausta, sempre fatigada, sempre... Deus olha para ela e vê que ela é desprezada. Deus pega e muda alguma coisa lá dentro do ventre, para que quando ela tenha contato com a graça nela dê fruto. Preste atenção, preste muita atenção. Quando Jacó se deita com Leia, Deus faz com que uma criança seja formada naquele ventre. Quando essa criança vai nascer, o primeiro filho de Leia chama Ruben. A palavra ben em hebraico é filho. Então, Ruben, é uma expressão de Então, a tradução de Ruben é um filho, um homem. Então, quando ele nasce, a primeira coisa que ela fala, a primeira coisa que ela está dizendo é que Deus me deu um homem, um varão. Portanto, ele é o primogênito. Se fosse uma menina, não, mas é um homem, é um varão, um primogênito. Ela acha que com aquele menino, aquele varão dentro de casa, o primogênito agora, a graça, Jacó, vai se achegar a ela. Mas nada disso acontece. Então, Deus abre a madre dela. Você está me acompanhando aí? Deus abre a madre dela novamente. E Deus vai dar um outro filho para ela, que se chama Simeão. Quando Simeão nasce, ela fala assim, agora Deus me ouviu. A palavra Simeão quer dizer aquele que ouve, aquele que tem os ouvidos abertos. Depois, Deus abre a madre dela de novo. E Deus vai lhe dar um filho muito especial, irmãos, que vai se chamar Levi. E quando essa criança nasce, ela fala assim, agora Deus fará com que eu e a graça estejamos unidos. Porque a palavra Levi quer dizer atar, amarrar junto. A palavra marido em hebraico é Levi. Em inglês, husband, band, seguradinho.
um husband, segurar, de amarrar. O que ela está dizendo é que Levi, ele vai fazer com que a graça e eu estejamos amarrados. Eu acho que você não está percebendo o que está acontecendo ainda. Cada vez que ela dá um nome a uma dessas crianças, Deus está aqui, ó. O quarto filho vai se chamar Judá. E Judá significa aquele que é louvado. Lá em Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó vai profetizar sobre as tribos, quando chega em Judá, Jacó, a graça, vai dizer amém ao que Leia disse no parto. Pega a Bíblia. Aqui, ó, no capítulo 30. Capítulo 29, versículo 34. Rapidamente, irmãos. Capítulo 29, versículo 34. E concebeu outra vez, e deu luz um filho, dizendo: agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Levi quer dizer unir, Levi quer dizer amarrar, Levi quer dizer enrolar junto. Versículo 35, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez, presta atenção aí. Primeiro filho tinha a ver com Jacó, segundo filho tinha a ver com Jacó, terceiro filho tinha a ver com Jacó, mas esse filho agora, ela esquece Jacó. E ela fala assim, ó: e concebeu outra vez e deu luz um filho, dizendo: esta vez louvarei, e aqui aparece o tetragrama, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai, Elohim, Deus Todo-Poderoso, o nome impronunciável de Deus. Dessa vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Judá, ela está dizendo assim: desta vez louvarei ao Senhor. Põe aqui um marca-página e vamos lá no capítulo 49, rapidamente. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, você está entendendo que Judá nasceu? Jacó olha Judá e fala: é o quarto menino. E dá as costas e, que legal. O negócio dele é Raquel. Ele vê Judá e... Só que antes de Jacó morrer, antes da graça acabar, algo tem que sair da boca da graça para confirmar o que Leia disse. Capítulo 49, presta atenção. Aqui no versículo de número 8, ele está vindo falando do primeiro ao último filho. Então ele vai dizendo Rúben, depois Simeão, Levi, e aqui ele vai dizer sobre Judá, versículo 8, Gênesis capítulo 49, versículo 8, Judá, a ti te louvarão. Você lembra que ela disse: este agora louvarei ao Senhor? Por isso que a palavra Judá quer dizer louvor, aquele que será louvado. Quando a graça, antes de morrer, vai profetizar sobre os filhos, ele vai dizer para Judá assim: Judá, seus irmãos vão te louvar, seus irmãos vão se inclinar sobre você. Quando você começar, você vai ser um leãozinho, mas lá na frente você será um poderoso e forte leão. Quando os selos são abertos e o ancião de dias vem para conversar com João, ele disse: não chore, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Você olha naqueles olhos cansados, você não vê os selos abertos lá. Você olha aquela face feia, você não está vendo um selo ser aberto.
Agora, essa mulher, ela é tão especial, porque quem deu o nome desses filhos não foi Jacó. Eu não tenho tempo, mas adoção, mensagem de adoção. O irmão Branham disse: cada uma daquelas mulheres hebreias, quando elas iam dar à luz, Deus inspirava elas a dizer um nome, preste atenção, e esse nome tinha a ver com o posicionamento deste rapaz na terra prometida. Não, você não está me entendendo. Você não está me entendendo. Quando aquela, inclusive eu vou citar a mensagem de adoção, presta atenção. Não, me perdoe, irmãos, peraí. Mensagem de adoção, 48, observe, isto simplesmente queima em nossos corações. Cada uma daquelas mães hebreias dando à luz aquelas crianças, ela mencionou o exato lugar, vírgula, agora presta atenção, em suas dores de parto, onde eles seriam posicionados na terra prometida. E o irmão Branham disse: é um grande estudo. Se pudéssemos entrar em detalhes, levaria horas e horas. Algum dia, quando nós arrumarmos a nossa igreja, eu gostaria de vir aqui e passar 1 ou 2 meses inteiros apenas permanecendo nisso. Então, quando aquela mulher começava a ter contração, e ela estava pronta para dar à luz, uma unção caía sobre ela. Uma inspiração caía, tomava ela. E o que ia sair da boca dela era exatamente a posição que aquela criança teria na outra vida. As dores começaram. O aperto. Nesse aperto, nessas dores de parto, Deus derrama uma unção sobre ela. E quando ela está naquela unção e a parteira está ali, e quando aquela criança sai, ela grita um nome: Rubem. Deus pega esse nome e coloca aqui em sua mente. O que ela está fazendo? Ela está dizendo exatamente aonde aquele menino com seu povo e sua família habitaria lá na terra prometida, que ela nunca chegaria. Está me entendendo? Depois ela fala assim: Simeão. Quer dizer, Deus me ouviu. Deus pega esse nome, deixa ele guardadinho. Ela está profetizando o lugar onde aquelas crianças estarão na terra prometida. Vocês estão me entendendo? Ela está profetizando. Aí eu pergunto: será que os olhos dela estavam enfermos mesmo? Porque ela está vendo muito além. Você consegue entender? Tem um mapa de Israel e ela está dizendo onde cada filho vai habitar em cada... Será que tem alguma coisa errada nos olhos dela mesmo? Os olhos dela são proféticos. Os olhos dela têm uma revelação nos olhos dela. Então, quando ela fala o nome Rubem, Deus pega esse nome, guarda esse nome. Aquela criança nasce, mal sabe ele que ele já tem uma terra separada para ele. E ele pode ser ruim como for, como Rubem foi ruim como foi. Pode ver, a profecia dele não é boa não. Tanto é que as maiores batalhas que está lá no norte de Israel, é lá, Rubem. Então, pode ser ruim como for, mas tem uma profecia dada sobre ele que ele vai habitar em tal lugar e tal lugar. Seu nome carrega, é isso que eu estou falando. O que é o nosso nome no livro da vida do Cordeiro? Senão o lugar onde nós estaremos posicionados. Então,
Você olha a Leia, você não vê os selos ali, mas dentro dela estão os nomes. Nomes guardados, que quando forem ditos e revelados, vão posicionar cada filho de Deus na terra prometida. Levi, Deus pega Levi e coloca ele aqui, deixa ele guardado. Judá, Deus pega Judá, põe ele. Ela cessa de gerar, e quando ela cessa, Deus a revela que ela deve dar a serva dela, para que Jacó entre a ela e gere filhos em nome de Léa. Então Zilpa vai lá e se deita com Jacó, e lá nasce um menino chamado Gade, que quer dizer sorte, bem-aventurada, a sortuda. Você está entendendo que a desprezada, a que ninguém amava, agora está mudando o discurso. Depois ela vai ter um outro filho chamado Azer, e Azer significa felicidade. E pode ler na Bíblia, ela vai dizer assim, no momento do parto de Zilpa, Leia vai dar um nome. Quando aquele menino está nascendo, está dizendo assim, ó, e todas as mulheres falarão que eu sou feliz, que eu tenho a felicidade. Raquel vai gerar José. Aí Léa clama a Deus, fala, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? E Deus vai lá e abre o ventre da Léa. Aí Deus lhe dá um menino chamado Zebulon. Dá um menino chamado Isacar. Quem era Isacar? Isacar é a tribo que as demais tribos tinham que consultar para ir para a guerra, porque Deus deu o conhecimento dos tempos, da astronomia, para a tribo de Isacar. Então Isacar subia como atalaia e olhava o tempo e dizia assim, ó, vamos atacar por esse lado do vale, porque amanhã, quando o sol nascer esse horário, amanhã vai ser sol, o sol vai estar na cara deles, nós vamos atacar por cá. A Bíblia diz que Deus deu um conhecimento dos tempos e das estratégias para Isacar. Você não vê isso quando você olha aqueles olhos. Depois Deus dá Zebulon. E por último dá uma menina, Diná. Nós não temos tempo, irmãos, uma hora nós voltamos nisso aqui. Deus está preenchendo. Então cada nome que sai é Zebulon. Está posicionando. O que acontece? Quando Jacó vai morrer, Jacó chama cada um desses filhos e vai dizendo para eles o que vai acontecer com eles. Está me ouvindo aí? Nos últimos dias. Porque você não se esqueça que nós estamos falando dos 144 mil, tem salvos judeus ainda. Nos últimos dias vocês estarão dessa maneira. E Jacó começa a dizer a Rúben o que ele vai ser, a Simeão o que ele vai ser, a Levi o que ele vai ser, a Judá o que ele vai ser. Ele vai dizer a Azer, a Gade, a Zebulon, a Naphtali, a cada um desses, ele vai mostrar o que eles vão ser naquele dia. Tudo bem? Mas não é Jacó que vai posicioná-los. Quem vai posicionar eles é um homem chamado Josué. E o irmão Brana disse que Josué, quando invade a terra, e Josué é um tipo do? Josué, quando invade a terra, Deus conecta a mente de Josué com a de Léia. Ele olha a terra, e a terra é imensa, a terra tem mar,
a terra tem montanha, a terra tem deserto. O que é herança de quem? Tem que perguntar para a mãe. A que profetizou, a que teve a inspiração de Deus, aquela que por meio da boca dela, não só a graça iria confirmar o que Leia disse, mas o Espírito Santo nos últimos dias confirmaria o que Leia disse. Você não vê isso quando você olha aqueles olhos murchos, quando você vê aqueles olhos tristes. Você não vê isso quando você vê aquela face. Então o Espírito Santo, Josué, demarca a terra, conecta a sua mente lá no de Leia. Sai Azer, pés molhados no óleo. E uma mensagem moderna fala Efraim, mas é Azer, aquele que é banhado de óleos. Então você tem que estar onde estão os poços de petróleo. Aí o Espírito Santo vai lá e posiciona. Aqui. Mas por que eu tenho que ficar aqui? Por que eu não posso ir lá com gado? Então, porque tua mãe, quando você nasceu, eu tenho que obedecer o que Lé diz que é para ser. Ninguém está vendo. Por trás de nossos olhos tristes. Que quando chegar o nosso momento de parto, Deus derramará uma inspiração. Quantas vezes agonizando nesse altar? Porque o apóstolo Paulo disse à igreja de Gálatas, e eu com dores de parto, sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Quando a igreja chegar em dores de parto, pelas almas, tanto a graça, como o Espírito Santo, posicionarão essa pessoa na terra que está por vir. Quando você chegar na Nova Jerusalém, e você vê os que estão lá para fora do muro, você vai dizer, mas por que esse pedaço de terra é seu? Porque a igreja de face feia, no altar, em dores de parto, clamou, falou meu nome, e quando ela profetizou, isso me posicionou aqui na Nova Jerusalém. Parentes, maridos, esposas, filhos, deixa a hora que o parto começar, as dores vir, vai vir uma inspiração junto com isso. Vai vir uma inspiração tal junto com isso. Você vai falar um nome, e lembra, dentro de você está aquele que vai abrir os selos. Quando Leia está falando, dentro dela está aquele que vai abrir os selos. Jesus Cristo se assenta no milênio como filho de Davi, Davi que é da tribo de Judá. Dentro dela está o filho de Davi, cada rei de Israel está dentro de Leia. Moisés está dentro de Leia. Todo sacerdote está dentro de Leia. E o que eu mais amo nisso, irmão, é que você pega essa igreja com os olhos, dentro dela está a linhagem sacerdotal, porque ela é mãe de Levi, e dentro dela está a linhagem real, ou seja, dentro dela estão reis e sacerdotes.
Você olha aquela mulher, dentro dela está Davi, mas está Moisés. Reis e sacerdotes estão dentro daquela mulher. E só teve um homem na Bíblia chamado rei sacerdote. Aquele homem não tem pai e mãe, mas se ele tivesse uma mãe, ele não tem pai e não tem mãe, mas se ele tivesse que ter uma mãe, ele tinha que vir de uma linhagem de onde vêm os reis, e uma linhagem de onde vêm os sacerdotes. Mas você não vê isso quando você olha. Quando você olha para sua irmã, para o seu irmão, você não vê que os nomes escritos para posicioná-los lá na terra já está dentro dela. Porque você sabe, quando aquela mulher, Leia, gritava aquele nome estava escrito num livro. Porque ela está tirando aquele nome do livro, dizendo ele para posicioná-lo na terra vindoura. E é o que a igreja tem que fazer. Quando nós entramos em dores de parto e agonia, essa inspiração desce sobre nós, nós começamos a tirar nome do livro. O que é que Adão faria? Adão pegaria o nome do livro e diria para ela assim: Eva, é fulano de tal. E Eva diria amém àquela palavra e os filhos iriam à existência. Então, Deus nos dá a sua mente. E quando nós estamos aqui, nós gritamos o nome. E esse nome está posicionando essa pessoa lá na Nova Jerusalém. Mesmo os ímpios. Mesmo um que estava com o charuto na boca. Mesmo dois que estavam zombando no quarto. Mas nós não vemos isso aqui, ó. Nós não vemos isso nos olhos inchados de chorar. Nós não vemos isso nos olhos cansados. Nós não vemos isso naquela esposa cansada, naquele marido cansado. Nós não vemos isso. Mas tem uma coisa lá dentro, que no momento adequado, na estação adequada, vai manifestar. Obrigado, Senhor Jesus. Nós dizemos amém a isso, Pai.